É o quadro de olho na educação aqui no Câmara Total. Você sabe que já é difícil as crianças prestarem atenção, mesmo quando as aulas são presenciais. Agora imagina em tempo de pandemia, de quarentena, de isolamento social, em que as crianças, os adolescentes estão em casa e precisam, logicamente, de uma concentração. Será que é possível manter essa concentração? Manter essa disciplina? Olha, eu acho que não é uma tarefa fácil, mas quem vai falar mais a respeito disso é uma especialista, a Carolina, que está com a gente. Obrigado por atender o nosso convite, Carolina. Obrigada pelo convite, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre isso, né? Não é fácil manter as crianças concentradas, né, na frente de uma tela para prestar atenção por muito tempo numa aula online. Mas tem algumas dicas aí para que esse período de concentração das crianças e dos adolescentes também se tornem um pouco maior durante esse período que as aulas online são hoje para nós a única alternativa. Então, eu acho que a gente pode fazer algumas coisas para aumentar a concentração, sim, das crianças e dos adolescentes nesse momento. Então, queria falar um pouco sobre isso. E o que deve ser feito principalmente nessa época, Carolina? Porque, como eu estava falando, às vezes a criança está em casa, ela está com pijama, vê a cama, pijama e cama combinam. Então, quer dizer, existe toda essa situação para que a criança possa, de fato, se concentrar nos estudos, não é isso? Isso. Então, assim, primeira coisa para as crianças e para os adolescentes que estão tendo aula online de manhã, a primeira coisa é fazer com que eles realmente se levantem, troquem de roupa. É claro que não precisa colocar aí uniforme, né, dentro de casa, mas trocar de roupa, tomar café da manhã e se sentar é fundamental para, de fato, despertar para começar a prestar atenção na aula. Não dá para prestar atenção na aula deitado na cama, assistindo a aula com o celular, deitado, porque a tendência, né, a ficar com sono, a voltar a dormir, é muito grande. Então, o fato de se levantar, tomar banho às vezes, ou pelo menos lavar o rosto, tomar um bom café da manhã, isso já faz com que o corpo se desperte para começar uma outra jornada, para começar a prestar atenção. E uma questão importante também é separar um lugar específico para assistir essas aulas. Não precisa ser um lugar especial, ter uma escrivaninha, uma bancada de estudos. Pode ser a mesa da cozinha, pode ser a mesa da sala, mas um lugar em que o material fique separado para isso, que o material fique à mão, que o estojo esteja ali. Porque se cada vez que o aluno, né, seja criança, seja o adolescente, se cada vez que ele vai ter aula, ele comece a procurar suas coisas, cadê meu livro? Cadê meu caderno? Não acho meu lápis, não acho meu lápis de cor. Tudo isso é motivo de distração, né? Tudo isso é motivo para que ele se perca na atividade, o professor não está ali do lado dele para ajudá-lo a retomar aquilo que ele perdeu, e aí ele já não consegue acompanhar mais. Então, é importante que ele tenha aquele espaço com as coisas dele ali separadas, à mão, para que isso faça com que ele não se distraia durante a aula que está acontecendo, porque a aula online, acaba sendo um pouco mais rápida do que a aula presencial, que o professor tem a oportunidade de perceber na aula presencial o que está acontecendo com cada aluno, e ele pode voltar, conversar com cada aluno. Na aula online, não, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele vai tocando para frente. E, com isso, alguns podem ir ficando pelo caminho, né?
Então, tendo tudo à mão, é mais fácil também a concentração. Uma outra questão também importante é o aluno, ele se livrar de outras telas. Então, eu acho que essa é uma dica principalmente para os adolescentes. Se está na hora da aula, é importante o celular não ficar perto, porque é quase que irresistível ficar olhando, né, para o celular, querer mandar uma mensagem, querer ver um joguinho, querer entrar numa rede social. E durante a aula presencial, as escolas não permitem, né, que os alunos peguem o celular durante a aula. Só que na aula online, o aluno está ali, está em casa, está no quarto, e isso fica irresistível. E ele acaba se perdendo ali, às vezes, se distraindo profundamente com outra tela e esquecendo do que está acontecendo na aula. Então, é muito importante tirar essas outras distrações para que ele fique realmente concentrado no que está acontecendo na aula. Ô, Né? Carolina, e assim, existem dois tipos, né, de organização, a prática e a mental. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor essa situação, por favor. Isso, exatamente. Então, quando a gente fala da organização prática, nós estamos falando mesmo dessa questão da organização do material, deixar o material à mão, tirar o pijama, colocar uma roupa, manter o local de estudos organizado. Essa é a organização prática. E a organização mental é ter uma lista de tarefas do que você vai fazer e, principalmente, de conversar com a criança e conversar com o adolescente para que ele esteja concentrado em fazer aquilo naquele momento, porque quanto mais concentrado ele esteja, mais rápido ele termina aquela atividade, e aí ele pode fazer as outras. Se ele começa a enrolar para fazer aquilo, ele vai levar muito mais tempo para fazer e ele não fica livre para fazer as outras atividades. Quando a gente faz uma atividade concentrado só nela, pensando só nela, a gente termina aquela atividade e fica livre para fazer as outras coisas. Quando a gente faz uma atividade pensando em outras, a gente acaba não fazendo nada direito. É verdade. E acaba não terminando nada, né? Deixando várias portas abertas e acaba não fazendo nada bem feito e tendo que refazer tudo. Então, ter essa conversa para que eles realmente façam as suas atividades do começo ao fim, terminem e aí possam fazer outras coisas. Ô, Carolina, é importante também as crianças, enfim, os próprios adolescentes testarem um método de estudo, porque às vezes o que dá certo para uma pessoa não dá certo para outra. Então é importante, de repente, eu vou testar desse jeito, acho que vale a pena, desse jeito, acho que não vira. É importante ter essa consciência também? Olha, é muito importante. Eu acho que a palavra hoje para nós é flexibilidade, né? É importante que os pais, os responsáveis, tenham clareza que não é todo método ou que um método funciona para todas as crianças ou para todos os adolescentes. Tem criança que precisa assistir a aula anotando tudo. Tem criança que consegue prestar atenção apenas ouvindo e depois faz a tarefa, faz a lição. Tem criança que vai precisar, depois de ouvir ao vivo, assistir a aula de novo gravada. Então, é muito importante que os pais estejam atentos para testar os métodos de estudo com seus filhos e entender qual é o melhor para o seu filho.
né? Muitos estudiosos dizem, né, que nós temos inteligências múltiplas e cada um desenvolve mais uma do que a outra. Uns têm inteligência matemática mais desenvolvida, outra inteligência espacial, outra inteligência criativa, né? Cada um acaba desenvolvendo uma mais do que a outra. E a gente tem que descobrir qual é o nosso maior talento e explorar isso. E não ficar tentando empurrar um método que serve para um e não serve para outro. Sem dúvida. Isso só gera sofrimento. Ô Carolina, e se bate aquele cansaço no final, né? Porque a gente sabe que não tá fácil para ninguém, imagina para a criançada, para os adolescentes que precisam de fato desse estudo nesse momento, nessa situação, com quarentena, isolamento social, e de repente bate um cansaço. O que fazer nessa situação para manter o estímulo e conseguir estudar, fazer as tarefas de casa? Olha, o cansaço é muito comum. Nós já temos também muitos estudos dizendo que esse excesso, né, de atividades online estão trazendo muito mais estresse para nós nesse período. Então, é preciso paciência, é preciso resiliência e é preciso, principalmente, foco no resultado. Nós estamos vivendo uma fase, isso vai passar, é só uma fase, e a gente tem que entender que o que nós queremos é algo maior, é um resultado final. Então, quando o cansaço bater, né, não tenha medo, não se furte a levantar, tomar um copo d'água, comer alguma coisa, respirar fundo e depois voltar, né? Pais responsáveis, tentem não perder a paciência, tentem respirar também, fundo. Né? Isso é muito importante, né? Não torne esses momentos de estudo uma guerra. Ainda mais complicados. Exatamente, isso só vai trazer mais traumas para esse momento que não está fácil para ninguém. Então, tentem respirar fundo, às vezes parar naquele momento e voltar num outro momento que está todo mundo mais calmo, mais tranquilo e pensar no resultado final. O que nós queremos? Nós queremos terminar o ano bem, nós queremos que todo mundo aprenda, nós queremos absorver esse conteúdo pedagógico, né? O importante não é fazer aquela lição, o importante é aprender aquele conteúdo, Até não porque, é preencher aquela ficha, né? Até porque, né, Carolina, o futuro não vai querer saber se houve ou não pandemia. Então é importante demais que haja realmente o foco nesse momento, porque as pessoas, né, a criançada, os adolescentes que estão estudando, têm que já olhar para frente e pensar no futuro. Não pode desperdiçar esse tempo, não, né? Exatamente. Depois, lá na frente, vão vir os outros anos de escola, depois vai vir o vestibular e tantas outras coisas. Então, é preciso passar este ano aí com a maior tranquilidade dentro do possível, né? Então, que todo mundo consiga manter, né, essa tranquilidade e focar no aprendizado. E não no simples cumprimento de tarefas, né? Porque isso é pouco perto do objetivo maior, que é realmente aprender. Então tá bom, Carolina, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Total. Certamente um momento complicado que todos nós estamos vivendo e estudar em casa não está sendo uma tarefa fácil, só que com essas orientações que você passou, certamente vai facilitar a vida de muita gente, da criançada, dos adolescentes. Muito obrigado pela participação aqui na TV Câmara Campinas, tá bom? Tá bom, muito obrigada pelo convite. Bom dia. Então tá bom, a gente conversou com a Carolina aqui, que é, na verdade, especialista em educação digital, bateu um papo bem bacana com a gente
aqui no quadro De Olho na Educação, no Câmara Total. E é como eu estava conversando com a Carolina, é importante que as crianças, enfim, os adolescentes, é importante que todo mundo tenha, de fato, consciência de que o futuro não vai querer saber se houve ou não pandemia, se houve ou não coronavírus. Então não pode estacionar no tempo, tem que continuar estudando e essas dicas certamente foram muito importantes para as mães também, para os pais que estão em casa, para que possa haver, de fato, uma orientação bem legal para os filhos nesse período de quarentena. Eu volto com você, Gabriel Castro.